dia, irmãos e irmãs, Padre José Raimundo, Paróquia Nossa Senhora da Esperança do Estiep, em Salvador. Hoje é terça-feira da sexta semana do Tempo Comum, dia 16 de fevereiro de 2021. E o Evangelho é Marcos 8, 14 a 21. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Queridos irmãos e irmãs, os discípulos se esqueceram de providenciar pão e tinham com eles na barca apenas um. Diante da preocupação que se havia criado pela falta de pão, Jesus aproveita para lhes dirigir uma importante admoestação: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os corações dos discípulos encontravam-se endurecidos já há algum tempo, e eles demonstravam não ter compreendido seja o sentido da obra messiânica do Senhor, manifestada por ocasião da multiplicação dos pães, seja os demais sinais e prodígios por ele realizados. E Jesus agora lhes adverte a se manterem longe, tanto da mentalidade dos fariseus, porque dizem belas palavras, mas não vivem aquilo que pregam, como do partido de Herodes, que se preocupa apenas com as coisas materiais e com a política. Mas os discípulos estão de tal forma imersos na inquietação proveniente da falta de pão, que não conseguem penetrar no significado das palavras de Jesus e não lhe dão nenhuma atenção. De fato, eles prosseguem dizendo entre si: é porque não temos pão. Jesus então lhes questiona com bastante clareza: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? E lhes critica a escassa inteligência, a cegueira, a surdez e a dureza dos corações. Segundo a linguagem bíblica, o coração não é tanto o centro da vida afetiva, mas, sobretudo, a fonte do pensamento e da compreensão. Ter o coração endurecido equivale à incapacidade de entender os fatos da vida e, por conseguinte, à ausência de fé na pessoa e na obra salvadora do Senhor Jesus. Ter olhos e não ver,
ter ouvidos e não ouvir. É um apelo feito pelo Senhor à conversão da vida, semelhante à solicitação dirigida por Moisés ao povo infiel. Hoje em dia, tais palavras são dirigidas a nós cristãos. Temos também nos comportado como cegos e surdos de coração, incapazes de ver e compreender as maravilhosas obras do Senhor? Recordamos, irmãos, hoje, na terça-feira, teremos a missa normal de Santo Antônio, sempre às 7 horas da manhã. Depois, na quarta-feira, nós teremos a distribuição das cinzas em caráter excepcional para aquelas pessoas que não podem participar da missa da tarde, portanto da noite, seja na Imaculada, que será celebrada na quarta-feira de cinzas, às 18 horas, seja na Matriz, às 19h30. Os que não podem participar dessas missas, que são missas com distribuição da cinza, podem vir até a Igreja Matriz, na mesma quarta-feira de cinzas, das 9 às 10 horas da manhã, e encontrarão lá na Igreja Matriz um ministro com cinzas abençoadas para serem colocadas nas pessoas. Não são cinzas para levar para casa, são cinzas abençoadas que serão colocadas nos presentes, naquelas pessoas que vão até a igreja. Como vocês sabem, as cinzas serão impostas desta vez sobre a cabeça das pessoas, portanto, sobre o cabelo. Não serão colocadas na testa, como temos feito todos os anos. Isso por questão da pandemia do coronavírus, levou a CNBB a determinar tal coisa. E serão colocadas em silêncio na cabeça das pessoas. Vocês sabem muito bem que já havia o hábito na igreja de pôr as cinzas ou na cabeça ou na testa. No Brasil, fazemos mais o gesto da cruz na testa. Na Europa, por exemplo, na Itália, aquilo que tenho bastante experiência, as cinzas são sempre colocadas sobre a cabeça das pessoas. São usanças dos vários lugares. Com a pandemia, ficou então determinado que aqui no Brasil se coloque nesse ano sobre a cabeça das pessoas. A missa de entrada, portanto, no período quaresmal, já falamos, quero só recordar, 6 horas da tarde na Igreja da Imaculada e 7h30 da noite na Matriz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Tenha todos os irmãos e irmãs um dia abençoado pelo Senhor Deus. Amém.